Olá, olá. Então, Deus abençoe a todos nesse dia, 6 de novembro de 2022, a leitura de hoje. Peço ao Senhor Deus que nos dê o entendimento e o discernimento da sua palavra, para que ela seja proveitosa para este dia, para que possamos ficar firmes e fortes na fé, na presença do Senhor. Quero parabenizar aquele que está de aniversário hoje, dia especial. Deus tenha uma bênção sobre a sua vida. Glória a Deus, abençoa você, sua família, seus entes queridos. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? 6 de novembro de 2022, livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 até o capítulo 16, versículo 42. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento de pão, enviarei contra ela fome e cortarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens e elas a desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser: Espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar delas homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a árvore da videira do que qualquer outra árvore, ou do que o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dela madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se alguma estaca para que se lhe pendure um vaso? Eis que é lançado no fogo, para ser consumido. Ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dela fica também queimado. Serviria porventura para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo e sendo queimado, se faria ainda obra nele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como a árvore da videira entre as árvores do bosque, que tenho entregue ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. E porei a minha face contra eles, do fogo sairão, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em desolação, porquanto grandemente transgrediram, diz o Senhor Deus. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe era etéia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste não foi-te cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas.
não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto. Compadecendo-se de ti, antes foste lançado em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e disse-te: ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estejais no teu sangue, vive. E te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Avultaram os seios e cresceu o teu cabelo, mas estavam nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a aba do meu canto, e cobri a tua nudez e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei no teu sangue, e te ungi com óleo, e te vesti com roupas bordadas, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho fino, e te cobri com seda, te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, e te pus braceletes nas mãos, e um colar ao redor do teu pescoço. E te pus um pendente na testa, brincos na orelha, e uma coroa de glória na cabeça. E assim fostes ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha e mel de azeite. E foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituíaste a todo o que passava, para seres dele. E tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias e enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagem de homens e te prostituíste com elas. E tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, e o meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, a flor de farinha e o azeite e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas, em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste os meus filhos, e entregaste a elas para o fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações, nas tuas prostituições, não te lembraste do dia da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e revolvida no teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus, que edificasse uma abóbada, e fizeste lugares altos em cada rua. A cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, e fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés e todo o que passava, e multiplicaste a tua prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos grandes de carne, e multiplicaste a tua prostituição, para me provocares a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, das filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, obras de uma meretriz imperiosa, edificando-te tu a tua abóbada no canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua. Nem fosse como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera que, em lugar de seu marido, recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás aos teus presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes, pelas tuas prostituições.
Assim que contigo sucede o contrário das outras mulheres nas suas prostituições, pois ninguém te procura para a prostituição, porque, dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Porquanto se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das suas abominações, e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-lo-eis contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. E entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derramarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tornarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não dará mais. Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. Glória a Deus. Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 18 ao 28. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramentos foram feitos sacerdotes, mas estes com juramentos por aqueles que lhe disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes, em grande número, porque pela morte foram impelidos a permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdote perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Salmo 106, versículo 1 ao 12. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que praticam justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram das multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Provérbios, capítulo 27, versículo de 4 a 6.
O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus esteja no seu coração, para que possa meditar durante o dia, para que possamos ficar na presença do Senhor. Amém e até amanhã.